Achou que os eventos do Test Night acabaram? Achou errado! Todo mês a festa come solta lá e sempre com prêmios como pacotes, diamantes, VIP e muito mais. Acesse www.testnight.com e comece a jogar logo. Utilizando o cupom CENOURA10, você tem 10% de desconto em todo o site. E aí, vai ficar parado mesmo ou vai encarar essa aventura? Link na descrição. Salve pessoal, beleza? Continuando aqui o nosso curso de Destiny Pet e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados. Vamos dar uma avançada no nosso conceito aí em relação ao Destiny Script. Agora vai ser o nosso foco aqui do nosso curso. Então, se você chegou aí no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não se esqueça aí de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações de novas aulas, as lives e tutoriais que a gente faz aqui no nosso canal. E é isso aí. E claro, não esquecer do like aí para apoiar o nosso trabalho, para a gente continuar firme e forte com todos vocês. Vamos que vamos. Então vamos lá, gente. Tipos de dados do Destiny são 6, certo? No RPG Maker padrão a gente conheceu 2. Foram quais? As variáveis e os switches, certo? Variáveis são o tipo numérico e os strings, os switch são do tipo booleano, ou seja, ou ele é ou não é, desativado, ativado, falso, verdadeiro, certo? E aqui no Destiny a gente já tem pouco mais que isso. Então vamos conhecer os 6 tipos de dados que possuem no Destiny. Certo? Se bem que se a gente for pensar assim de forma mais bruta, a gente tem aí 4 tipos, pra falar a verdade. Só que são variações. E nós vamos entender essas variações logo na sequência. Então os 6 tipos são o byte, a gente tem o word, a gente tem o dword, nós temos o float, temos o tipo bool, que é o booleano, temos o string. A gente vai conhecer também mais para frente um outro tipo chamado handle, certo? Mas não vamos nos preocupar com ele agora não, certo? Que o handle na verdade é só uma referência a uma imagem que ele é tratado aqui. Só que isso a gente vai dar uma avançada para não sobrecarregar muito a cabeça da gente logo no começo, beleza? Então aqui o byte está fácil, gente. Vamos falar do byte primeiro. O byte é um tipo numérico inteiro, como podemos perceber aqui. E como que funciona esse meme aí dos bytes, né? Vamos fazer um... Então aqui eu vou fazer um ângulo aqui assim, ó. 4, 5. E aí. Isso aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer, gente? Um byte, pessoal, ele ocupa 8 bits. Aí o que seriam esses bits aí que você tá falando, Cenourão? Um bit é um tipo binário de dados, certo? Ou ele é 0 ou ele é 1. E na verdade, se a gente for se aprofundar na parte de eletrônica, seriam sinais digitais que são enviados para a placa, que são percorridos no barramento da placa, certo? E aí esses sinais eles ficam alternando entre 0 e 1, ou seja, o 0 é quando não há corrente e o 1 quando há corrente. Então é assim que são entendidos os bits. Então um bit ele pode ser ou 0 ou 1, ou seja, 0 volts ou, no caso, na maioria das vezes 5 volts, tá bom? Então, geralmente é assim que funciona aqui na parte de eletrônica. E aí, para a gente conseguir comportar um byte, a gente precisa de 8 bits. Ou seja, tem que ter 8 bits aqui, ó. E cada bit ocupando aqui, ó. Já tem. Então a gente tem um tipo aqui, ó. Se a gente separar esse pedaço aqui, a gente tem um byte. Vamos lá, vou fazer uma brincadeira aqui. Se eu de repente fizer isso aqui, ó. Aqui a gente liga e aqui a gente liga. Então a gente tem um valor numérico aqui dentro de byte, que é 1010. Isso aqui, gente, é um sistema binário. Esse sistema binário
a gente pode converter para o nosso decimal tranquilamente. Isso aqui a gente sabe que é 10. Ok? A gente sabe que é 10. Então, isso aqui, quando tá lá na memória desse jeito aqui, na hora que a gente vai usar essa variável, a gente pega o valor 10. É o que é legível para a gente. A máquina ela trabalha desse jeito aqui, só em bits. Mas para ficar mais agradável para a gente faz, adapta aí para o nosso sistema numérico decimal. Tranquilo? E nesses 8 bits, agora vamos pegar aqui a calculadora. E aí nós vamos conhecer a capacidade. Então, quando a gente fala 8 bits, a gente tem uma limitação de capacidade. Certo? Se eu deixar aqui em bytes, a gente pode perceber isso. Eu também vou trocar o teclado. A gente pode trocar aqui o teclado, não usar esse teclado numérico não. Vamos usar esse aqui, ó. Fica mais fácil da gente entender. Olha só que legal, ó. Então, quando a gente está falando em byte, tá falando, ó, de 8 bits. Então, aqui é como se fosse um bit, ó. Se eu clicar aqui, ele vira 1. Se eu clicar aqui, vira 0. Então, aqui ele ocupa o espaço de 8 bits. O resto tá vazio, tanto que a gente não consegue nem usar, que seria a capacidade de 1 byte, né? Então, a gente coloca aqui. Vamos lá, vamos encher esse trem todo de 1. Vamos ver o que acontece. Aí eu só vou deixar esse aqui de fora, porque esse aqui tem um significado especial, tranquilo? O último bit aqui. Então, se eu preencher os 7 primeiros bits aqui, a gente tem o valor máximo de 1 byte, que seria 127. Isso é quando ele não tem o sinal, certo? Quando ele começa do 0, aí ele iria até o 255. Mas no nosso caso aqui, a gente vai considerar os valores negativos também. Então é como se aqui fosse 127, o valor máximo, e o valor mínimo é só a gente inverter aqui, ó. Inverte a lógica aqui, ó. Menos 128, ok? Esse é o valor mínimo de um byte, e o valor máximo é 127. Então a gente consegue colocar um valor de até menos 128 até 127. Então, esse aqui é um tipo numérico inteiro, tá bom, gente? A gente não tá considerando valores decimais aqui, certo? Então, esse último bit aqui, ó, olha, você pode ver que a gente até inverteu, ó. Ele serve para sinalizar se o valor é positivo ou negativo, tá bom? Mas continuando, ou se for um tipo que a gente fala unsigned, né, não sinalizado, aí isso aqui vai virar 255. Certo? Que aí não vai ter o valor negativo, então ele vai aproveitar esse espaço do negativo para conseguir um número um pouco maior. Tá? Mas aqui no Destiny ele vai trabalhar desse jeito. Esse aqui é o sinal negativo, ok? Se for positivo, aqui é 0. Se for negativo, aqui tem que ser 1. É assim que o Destiny vai trabalhar lá. Tranquilo, gente. Então, continuando, vamos agora para o Word. O Word ele vai ocupar o dobro do byte. Então aqui a gente já está falando de uma variável de 16 bits. Certo? A gente vai ter uma capacidade maior. Em vez de a gente ter 8 bits aqui, a gente vai ter 16. Então voltando aqui na calculadora, vamos trocar aqui para Word. Ó, Word. Então agora a gente consegue colocar até aqui, ó, a gente consegue colocar 16. Beleza, vamos zerar essa turma aqui. Ó, deixei tudo zeradinho. Aí aqui, pessoal, vai ser a mesma história. Vou encher essa turma toda aqui de 1. Olha só. Enchi essa turma toda aqui de 1. A gente descobriu o valor máximo. Então tá aí, ó. O valor máximo de uma variável do tipo Word é 32.767. Ou seja, 16 bits. E o valor mínimo, cenourão? Só a gente inverter, ó. Vamos inverter a lógica. Né? Quando a gente põe NOT, a gente troca os bits. Né? O que tá 1 vira 0, o que tá 0 vira 1. E aí a gente tem o valor mínimo, menos 32.768, né? Menos 32.768. Então aqui é a mesma história. O último bit é o sinal negativo. Positivo é 0, negativo é 1. Tranquilo. Então vamos para o próximo. O dword. Isso aqui é uma abreviação para double word. É como se fosse o dobro do word. É bem intuitivo isso aqui. Então, já que ele é o dobro do word, o word tem 16, então aqui a gente tem
32 bits. Tranquilidade. Então aqui não é diferente não, gente. Aqui a gente vai dobrar, ó. Passar para de Word, ó lá. Agora ele ocupa o dobro da quantidade de Word. Ele vai até 32. E aqui é a mesma história, ó. Vamos encher essa turma de 1, ó. A gente descobrir o valor máximo. A gente cola aqui, ó. Gruda na cintura da moleca e vai, ó. Pimba, 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 pimba. Tranquilo. Então esse aqui a gente pode notar claramente que é uma variável de um tipo de dado cuja capacidade ela é bem maior que a de um Word, muito mais do que um byte, monstruosamente maior que um byte. Então a gente tem aqui a casa dos bilhões, pessoal. 2.147.483.647 é o nosso valor máximo aqui no The Word. E o valor negativo, só inverter. Invertemos, olha lá. É isso aqui, ó. Menos 2.147.483.648. Então aqui a gente consegue ter um valor bem longo, né? A gente pode usar aí tranquilamente. E a gente tem até o keyword, né? Aqui no Destiny não tem. O keyword seria o dobro do The Word, né? Seria Quad Word, se eu não me engano, que é a abreviação dele. A chamada completa, né? A gente abrevia como keyword. Que é o dobro, aí são 64 bits. Vai aí, estoura, vai longe. Certo? E aqui é a mesma história, ó. O último bit é o sinal. O 0 é positivo, 1 é o sinal negativo. Tranquilo, gente. Beleza. Então, se a gente for fazer uma analogia com o RPG Maker 2000, tecnicamente, as variáveis elas se encaixam nesse tipo de dado aqui, ó. Essa aqui é a variável que a gente trabalha lá no RPG Maker. A variável é um tipo de Word, ou seja, 32 bits. Se bem que o limite lá é 999.999, mas é um tipo do Word, né? Para ele poder caber esses 999.999, precisa se comportar dentro de uma do Word. Senão não vai ter espaço, porque o Word não daria um byte menos ainda. Beleza, gente. Vamos então para o próximo tipo de dados. Vamos falar agora do float. O float, gente, ele é um tipo de dados, né, como o nome já diz aqui, flutuante. Que são os números reais, tá bom? Os números reais. E o float aqui, gente, ele também ocupa 32 bits, tá bem? Aqui são 32 bits também. Só que aí ele trabalha de um outro jeito. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque como funciona a alocação de um float, uma memória, além de não ser, no estado que a gente está, não ser relevante, ele é um pouco mais complexo da gente entender, certo? Mas ele tem aí, ó, se a gente abrir a documentação do Destiny, a gente tem certinho. Aqui, pessoal, abri a documentação do Destiny. Tá tudo em alemão, não se assustem. Mas isso aqui a gente vai estudando tranquilo. Acompanhando o curso também vai ficar muito mais claro de entender. Mas o float está aqui, pessoal, ó. São 8 bytes, ou seja, 32 bits. 8 vezes 4, certo? Então, são 32 bits. Aí ele vai colocar o seguinte, ó. Olha só. Aqui, ó. Igual a gente falou aqui, ó. A gente viu isso aqui, ó. Ao vivo, ó. Olha o The Word, olha o Word, o byte. O byte aqui, gente, ele tá trabalhando com até 255. Eu tinha falado anteriormente que ele seria menos 127, menos 128 e 127. Então fica uma errata aqui, ó. Na verdade, ele vai do 0 a 255. Os outros não. Os outros eles trabalham com sinal. Tá bom? Uma errata rapidinha aí. Tranquilo. Então vamos lá. Então tá o float aqui. Então o float, ele tá aqui, ó. Esse 1.7 elevado a 308. É número pra né? E aí, ele também fala que pode ser do 5 ponto elevado a menos 324 ou 5 elevado a menos 324, ou seja, coisa pra caramba. Então isso aqui ele vai trabalhar da seguinte forma, gente. O float,
a gente dá pra ver que ele é um tipo um pouco mais complexo, né? Claro. Só que a gente não vai precisar se preocupar com isso. Vamos entender que isso aqui é como se fosse um DWORD, ok? Só que com casas decimais. Aqui a gente está falando que tem 8 bytes, né? Porque ele usa 4 bytes para o valor inteiro e 4 bytes para as casas decimais, certo? O valor decimal. Então ele faz essa separação, ok? Então por isso que aqui fala que ele ocupa 8 e aqui ocupa 4. Mas é como se fosse o DWORD, só que com números reais. A gente pode colocar vírgula. No nosso caso aqui vai ser ponto. Seguindo, gente. Vamos agora para o bool. O bool, gente, é verdadeiro ou falso. Não tem problema. Isso aqui é como se fosse o switch. Esse aqui é o switch. Se a gente pensar no switch, a gente pega o esquema do bool. Certo? Então aqui o bool, gente, no Destiny, especificamente no Destiny, já que no RPG Maker a gente trata isso aqui como off e on, o tipo bool no Destiny, ele entende como, vou botar aqui certinho, como false, é de falso, e true, de verdadeiro. Certo? Quando a gente for definir um tipo bool, ele vai entender false e true. Mas se a gente for fazer uma analogia com o switch, esse aqui é o off e o true é o on. Ok? Tranquilaço. E o string, gente, o string, ele é um tipo de texto. Ele trabalha com textos. Só que aí você deve pensar assim, tá, mas e qual é a capacidade de uma string? Gente, a capacidade de string, nesse caso aqui, ela é variável. O que, na verdade, a gente vai receber para saber onde está a string é o endereço daquela variável. Então aqui ele vai pegar o ponteiro, onde está essa string, lá na string vai ter uma tripa de bytes, certo? Aí cada byte vai representar um caractere. Isso aqui a gente vai entrar com mais detalhes mais para frente, tá bom? Então não vamos nos preocupar. Até por enquanto, vamos entender que o string, vou botar numa outra cor para não dar confusão aqui. O string, gente, eles são tipos de texto. Então aqui você pode colocar textos tipo bom dia. Agora seja 5:30 da tarde, no momento que eu gravo esse vídeo. É como se fosse um texto. Então a gente põe entre aspas duplas. Strings aqui no Destiny sempre serão com aspas duplas. Ok? Não se esqueçam disso. E é assim que vai funcionar. Então esses são os 6 tipos de dados. Esse handle aqui, nós não vamos nos preocupar com ele agora, certo? Porque ele se trata, se você jogar isso aqui no Google Tradutor, ele vai falar que é um tipo de dados que lida com gráficos, ok? Então isso aqui a gente não vai esquentar a cabeça não, tranquilo? Então por hoje é só, pessoal. Esse vai ser o nosso conteúdo de tipos de dados. Essa base aqui é importantíssima para a gente entender como que funcionam os métodos e as propriedades, porque eles trabalham com esses tipos. Então é importante que você entenda de forma bem clara isso aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Vou fechar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai falar de um outro tipo, que é o array, certo? A gente não vou falar que ele é um tipo de dados, ele não é exatamente um tipo de dados nesse caso aqui, tudo bem? Então ficando por aqui, até a próxima, bons estudos, eu fui!